Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saudação e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos e amados, nós estamos reunidos no amor de Cristo nesta manhã para meditarmos a Sua palavra, fazer a nossa oração da manhã, pedir a Deus as graças e bênçãos sobre cada um de nós, sobre nossas vidas, sobre as pessoas que pedem as nossas orações, sobre os doentes, aqueles que estão nos leitos de hospitais, UTIs, aqueles que farão a sua passagem no dia de hoje ou por esses dias, que o Senhor os acolha no reino da glória. Rezemos pela conversão dos pecadores e pelas almas do purgatório. Neste dia 18 de novembro, a Igreja celebra a dedicação das Basílicas dos Apóstolos São Pedro e São Paulo, dois grandes nomes do cristianismo e símbolos da unidade da Igreja. A Basílica de São Pedro teve início da construção no ano de 323. O imperador Constantino começou a construir a Basílica de São Pedro a pedido de sua mãe, Santa Helena, sobre o lugar da sepultura do apóstolo Pedro. Durante o pontificado de Júlio II, a antiga igreja de São Pedro foi demolida e construída outra, inspirada na memória do príncipe dos apóstolos. Foi desenhada por Bramante em forma de uma cruz grega, que correspondia aos ideais da Renascença. Cúpula por Michelangelo em 1506, a pedido do Papa Paulo III. O gênio imortal de Michelangelo construiu a famosa cúpula entre 1546 e 1546 e 1564, mas não conseguiu completá-la antes da sua morte em 1564. Carlos Maderno construiu a fachada e terminou a nave a pedido do Papa Paulo V entre 1607 e 1614. Bermani levantou o grande baldaquino do altar-mor em 1623. Continuou a decoração interior e desenhou as colunas da Praça São Pedro. Dedicação da Basílica de São Pedro no dia 18 de novembro de 1626. O Papa Urbano VIII consagrou a Basílica dedicada ao apóstolo São Pedro. A Basílica de São Pedro é a maior de todas as igrejas católicas do mundo. Foi construída sobre o túmulo do apóstolo Pedro, ocupa uma área de 23.000 metros quadrados e comporta mais de 60.000 pessoas. A Basílica de São Paulo, relíquia de São Paulo. São Paulo foi enterrado provavelmente no lugar do seu suplício, em um cemitério comum dos cristãos, sobre o qual foi construída a basílica a ele dedicada. Ao longo dos séculos, houve
um grande movimento de peregrinações à sua sepultura, a partir do século XIII, data do primeiro ano santo. A Basílica de São Paulo, fora dos muros, por se encontrar fora da porta da cidade eterna, fez parte do itinerário do ano jubilar para se obter indulgência plenária. Além disso, contava com uma porta santa. Na entrada encontra-se uma enorme estátua do evangelista Paulo. A estátua possui 131,66 metros de comprimento, 65 de largura e 29,70 de altura. A construção trata-se de uma construção imponente, a segunda em grandeza das 4 basílicas papais, a primeira, a de São Pedro, a segunda de São Paulo e a seguir as outras duas, Santa Maria Maior e São João de Latrão. Sede da Diocese de Roma, a atual Basílica de São Paulo, fora dos muros, é uma reconstrução do século XVIII da antiga Basílica de Constantino. A basílica, situada em um lugar que antes se encontrava fora dos muros da cidade de Roma, foi restaurada entre o ano 440 e 461 pelo Papa São Leão. A dedicação da Basílica de São Paulo é em 15 de julho de 1823. Um incêndio destruiu a Basílica Paulina, mas a sua reconstrução ficou bem mais formosa. Sob o altar-mor, uma placa de mármore indica o lugar onde o apóstolo Paulo foi sepultado. Ali está escrita a seguinte frase: Paulo, apóstolo, mártir. O Papa Pio IX quis que a dedicação da Basílica de São Paulo fosse no mesmo dia da Basílica de São Pedro, em 18 de novembro. Oremos. Senhor nosso Deus, concedei-nos a graça de sempre nos alegrar em vosso serviço, porque só alcançaremos duradoura e plena felicidade, sendo fiéis a vós, Criador de todos os bens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Por amor, Deus enviou-nos o seu Filho como vítima por nossas transgressões. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu,
que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: Ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados, o Santo Evangelho de hoje, que a Sagrada Liturgia traz para a nossa reflexão, é a passagem em que Zaqueu deseja encontrar-se com Jesus, deseja conhecer Jesus, deseja ver Jesus. E por ser uma pessoa de quem era Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos, perante a sociedade civil, era na cidade um homem de grande importância, era um homem de status social elevado, era muito rico, embora toda a sua posição não lhe tirou o desejo de conhecer Jesus, de se aproximar de Jesus. E a metodologia utilizada por Zaqueu não foi das mais simples. Ele poderia enviar emissários até Jesus, marcando uma conferência com Jesus ou fazendo um convite para que Jesus fosse até a sua casa. Ele, quando toma a decisão de ver Jesus, ele age impulsivamente, vai e sobe em uma figueira, na mesma estrada, na mesma direção, na mesma rua, no mesmo caminho em que Jesus ia passar. Ele era de baixa estatura e a multidão impossibilitava que ele visse Jesus. Então, ele usa esta artimanha. E quando Jesus chega embaixo da figueira, ele percebe a ação de Zaqueu e Jesus
já conheceu o Zaqueu, conheceu a sua história, conheceu o seu coração bem antes de que Zaqueu tivesse visto Jesus. No entanto, Jesus chega embaixo da árvore e diz: Zaqueu, desce daí, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Zaqueu não verbaliza nenhum convite. É Jesus que se convida, é Jesus que determina que Zaqueu o receba em sua casa. Zaqueu, ele vai ficar extremamente feliz, contente e ele promete a Jesus: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Ele tinha consciência do que praticava era algo ilícito. Cobrar os impostos era lícito, embora o cobrar mais, o extorquir, o manipular as pessoas para acúmulo de riqueza para si próprio, isto era errado e ele tinha consciência. Por isso, ele diz a Jesus: eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Com isto, Jesus vê que o seu coração está livre de toda e qualquer hipocrisia, falsidade, de toda e qualquer arrogância, prepotência, e aí diz: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Jesus veio para resgatar aqueles que estava distanciado, disperso, aqueles que a corrupção humana havia destruído toda a sua capacidade de aproximar-se de Deus e salvar-se. Então, Jesus vem para resgatar tais que já estavam praticamente perdidos. Zaqueu é um desse. E Jesus o resgata. Mas, em primeiro lugar, ao saber de Jesus, brotou no coração de Zaqueu o desejo de ver, de conhecer, de se aproximar de Jesus. Isto fez com que esta vontade, quando ficou sabendo da pessoa de Jesus, esta vontade que brota no coração de Jesus, no coração de Zaqueu, toca o coração de Jesus. Porque ali, no desejo de conhecer, foi a sua mais profunda e mais sincera oração.
Zaqueu orava, Zaqueu rezava em seu coração este desejo: quero ver Jesus. E isto acontece. E Jesus o resgata do pecado e da morte, o resgata para a vida. É isso que Jesus deseja fazer com todos nós. Mas, em primeiro lugar, para que isto aconteça, se faz necessário que tenhamos um coração verdadeiro e desejoso de encontrar-se com Jesus. Um coração sincero, um coração que busca o encontro com Jesus, o encontro com a verdade, o encontro com a graça. Quando em nosso coração esta vontade é sincera, Jesus concede-nos tamanha graça que é aproximar-se dele e ser recebido através do seu amor. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e para sempre seja louvado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Em nome do Senhor Jesus, agradeço a todos, que Deus derrame graças e bênçãos sobre cada um de vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso desçam sobre cada um de nós e permaneça para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus.